Olá, sou a professora Cláudia Fávero de Língua Portuguesa. Hoje faremos a correção das páginas 35 a 40. Então, peguem o seu livro e vamos lá. Nosso assunto de hoje são os pronomes possessivos e demonstrativos. Na página 35, nós temos um texto, uma crônica da Mila, e a primeira pergunta é: assinale a informação incorreta. Na letra A crônica é escrita em primeira pessoa e tem como tema a relação do cronista com seu animal de estimação? Correto. A B, os pronomes pessoais de primeira e terceira pessoa, tais como eu e ela, na crônica, referem-se ao cronista e a Mila? Também correto. Então, a letra C diz: a ênfase dada à relação entre animal e dono, sem a interferência de outras pessoas, acentua o tom do objetivo no texto? Incorreto, né? Agora, para você, Mila é o quê? É uma gata, uma cadela, uma calopsita ou uma tartaruga? A opção correta é cadela, porque ali eles pedem justifique sua resposta. Nós temos que perceber que lá no início do texto, ele diz que quando o filhote, cabia na palma de uma mão e que usava as duas para segurá-la. Então, aí nós já conseguimos perceber que não é uma calopsita nem uma tartaruga. Ficamos entre gata e cadela. Mas, para o final da crônica, ele diz que quando adulta, tem um determinado tamanho, o qual exclui que seja uma gata. Então, nós conseguimos perceber que é uma cadela. A 19. Releia o último parágrafo da crônica. Então, nós temos lá o parágrafo, aí pede para que circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz de quem fala na crônica. Então, quando ela diz lá, olhou para mim, é a primeira pessoa, Então, eu circulo mim. Me escolhendo, esse me também se refere a ela. Me aceitando, meus braços, meu peito, tá? Então, esses são os pronomes que nós devemos circular, porque estão relacionados à primeira pessoa, quem fala. E aí pede para que sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira, ou seja, de quem se fala, da cadela. Nós temos lá, levei-a. Levei quem? A cadela, A Mila. Então, esse a se relaciona à cadela, pronome que deve ser sublinhado. A mesma coisa aqui, apertei-a. E aqui, quando ele fala, sabendo que ela seria maior que a saudade. E a pergunta número C, da 19, ele pede se, de acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela no lugar de a. A resposta é não, Porque, segundo a norma padrão, nós não podemos usar ele e ela como complemento não preposicionado do verbo, ok? Então, não dá para falar levei ela, levei-a, apertei ela, apertei-a. Seria o correto de acordo com a norma padrão. A 20 pede para que compare o trecho com a reescrita. Então, eu tenho como texto original a patinha dela em cima do meu ombro. E na próxima ele retira o meu, Fica simplesmente a patinha dela em cima do ombro. Aí ele pede, um pronome foi excluído na escrita, esse pronome tem que função? Quando ele fala meu ombro, é uma função de posse, Porque eu possuo, seria meu ombro. Então, óbvio que seria indicar uma relação de posse. Qual o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Ou seja, se eu excluo, se eu tiro isso, perde a relação de posse, indicada pelo pronome possessivo. E há também o quê? Uma alteração de sentido, porque a patinha dela em cima do ombro seria do próprio ombro, Então, deixa de ser do ombro de quem fala para ser do ombro da pessoa de quem se fala. A 21, nós temos um trecho, que deve ser lido para responder as questões. Ele tem aqui, tendo-a ao meu lado, escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. Ele pergunta, a que sintagmas pertencem os pronomes destacados?
Tenho aqui meu. Meu o quê? Meu lado. Então, esse sintagma, ele pertence ao sintagma lado. Nossa dupla. Nosso o quê? Dupla. Suas filhinhas. Suas o quê? Filhinhas, tá? Então, eu vou responder que esse a se refere ao meu lado, que o suas seria filhinhas e que o nossa é a dupla. E quais são os respectivos núcleos dos sintagmas indicados? Se eu tenho ao meu lado, qual é a palavra mais importante? Lado. Então, o núcleo é lado. Suas filhinhas, palavra mais importante, ou seja, o núcleo, filhinhas. Nossa dupla, dupla. Então, eu tenho lado, filhinhas e dupla, respectivamente, ok? Considerando esses núcleos, responda: esses sintagmas são verbais ou nominais? Eles são verbos ou são nomes? São nomes, não são verbos ali, né? Filhinhas e tal. Então, sintagmas nominais. Que função os pronomes indicados exercem no sintagma? Os pronomes. Os pronomes não estão determinando esse substantivo, dizendo se é masculino, plural, feminino. Então, eles são determinantes, ok? Sobre a flexão do pronome e do núcleo ao qual se relaciona, assinale informação incorreta. Então, ele pede sobre a incorreta da flexão do pronome do núcleo. Em o meu lado, todas as palavras estão no masculino e singular? Sim, né? Ó, o masculino singular, meu masculino singular, lado também. Em suas filhinhas, o pronome suas corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo de quem se fala? Sim, que seria da Mila. E ao substituir filhinhas por filhotes, em suas filhinhas não haverá alteração de flexão do gênero do determinante? O determinante é suas, né? Daria para falar suas filhotes? Não. Então, a incorreta é esta daqui, ok? Em era pouco maior do que minha mão. De quem é a mão e de quem se fala? Minha mão. Então, essa minha mão se refere à mão do cronista. E de quem que se fala? Da Mila, a cachorrinha dele. A 23. Em com seus olhinhos cor de mel, o pronome seus indica que os olhinhos são de quem? Do próprio cronista ou da Mila? Da Mila, né? Ao se dirigir a uma pessoa, pode-se utilizar o pronome pessoal tu ou os pronomes de tratamento você, que seria de uma forma informal, ou o senhor, mais formal. Complete a lacuna com o pronome possessivo, considerando a forma de tratamento utilizada. Então, eu tenho que perceber qual foi a forma utilizada. Ele diz aqui, então, Mila era companhia enquanto tu escrevias. Tu, tua, ok? Então, Mila era, que fala sobre você, companhia enquanto você escrevia. Então, você é sua. Então, Mila era sua companhia enquanto o senhor, sua também, ok? Observe as palavras destacadas no trecho inicial da crônica. Então, aqui nesse trecho eu tenho isso e aqueles, tá? Foi a resposta e eu também acredito que ela entendeu isso. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Então, vamos ver. Um dos pronomes destacados substitui uma ideia anterior, evitando sua repetição desnecessária. Que pronome é esse? E o que ele retoma? Então, o pronome é isso. Ele retoma o que? Amá-la, né? Acredito que ela entendeu que a amava. O outro pronome retoma a informação presente no parágrafo. Aí pede para que converse, né? Vamos conversar com seu professor e colega sobre isso e registre a conclusão a que vocês chegaram. O que eu coloquei aqui? Ó? Oriente a reflexão de forma que os alunos percebam que o pronome aqueles se refere genericamente às pessoas que se opõem aos que se amam. O cronista se inscreve no grupo daqueles que amam. Vejamos aqui, ó. Eu também contra aqueles que não aceitam os que se amam.
Aqueles quem, né? E ele se coloca como? Porque ele fala que não aceitam, então é porque ele ama, correto? A 26. Além de fazerem referência a ideias do texto, os pronomes produzem localizar eventos no tempo. Complete a lacuna com o que lhe parecer mais adequado. Este, esse ou aquele. Lá na aula de teoria, vocês viram que o tempo, né, é relacionado de acordo com o pronome utilizado. Então, eu tenho aqui, dia há 13 anos, o cronista segurou milho em seus braços. Há é um passado. Então, a gente percebe que eu vou precisar usar algo que refira-se ao passado. Então, neste dia, há 13 anos, não dá, né? Seria naquele, porque está distante, ok? E a justificativa, né? O pronome aquele e as variações é usado para referência a situações ocorridas em um passado, porque se faz 13 anos, é um passado, certo? Que pronome deve ser utilizado ao substituir o substantivo dia por data? Opa! Então, naquela data, e se fosse tempos, naqueles tempos, porque ele deve concordar. Se data é singular, naquela singular feminino, feminino. Tempos masculino plural, naqueles também masculino plural, correto? Leia as frases retiradas de notícias. Os pronomes destacados localizam-se no tempo, o fato noticiado. Então, indique se o uso do pronome na frase está relacionado a presente, passado, próximo ou distante, ou um futuro. Então, nós temos lá, publicado em 16 de 8 de 2017. Nesta quarta, 16, faz 40 anos que ele morreu. Elvis Presley, um dos pais do rock e até hoje uma figura controversa. Nesta quarta se refere ao presente, muito bem. Aqui, nessa data, a lua se interporá entre a Terra e o Sol. Nessa data, ela ainda irá acontecer, correto? Então, é um futuro. Foi quando encontrei, nos dias 12 e 13 de outubro de 1990, uma série de reportagens sobre o Estatuto, noticiando que a lei passava a entrar em vigor naquela data. Isso vai acontecer? Está acontecendo ou aconteceu? Passado, muito bem, passado distante. Aqui nós temos uma tirinha, da qual vocês leram, né, para fazer as atividades. Bem interessante, né? Então, vamos lá à pergunta. Como o humor da tira é construído? Ele é o quê? Ele é resultante da quebra da expectativa. Por quê? O personagem tem uma coleção de chapéus, né? Aparentemente todos iguais, mas ele consegue encontrar de alguma forma a diferença entre eles. No primeiro quadrinho, cada personagem usa um pronome demonstrativo. Assinale a alternativa que contém a resposta adequada para a diferença entre eles. Aqui, quando ele diz, ó, o personagem com o chapéu usa este, porque se refere a algo que está perto. O outro utiliza esse, porque se refere a algo que está perto do outro com quem se fala. Tá? Então, a alternativa correta é essa primeira. Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de estudar, tá? Fazer as outras atividades. Coloque o quadro dos pronomes no caderno e bons estudos. Até uma próxima.